O trabalho dos apóstolos e profetas no primeiro século foi tão bem feito que a igreja conseguiu manter a sua unidade durante 16 séculos. Em cada cidade havia uma só igreja, sem nome próprio. A igreja experimentou, no século XVI, o ponto mais baixo e obscuro da sua história. Além da perda da espiritualidade, a igreja se afundava na sensualidade, ambição por poder e riquezas materiais. Mas Deus sempre teve os seus remanescentes e Lutero se levantou como um reformador. Todos nós conhecemos a história. Na tentativa de renovar e corrigir os erros da igreja lá da cidade de Gutenberg, na Alemanha, não foi? Wittenberg, na Alemanha, ele foi excomungado, junto com outros discípulos. Isso desencadeou uma divisão atrás de outra, até chegarmos ao quadro atual de fragmentação da igreja em inúmeras denominações. Lutero, na busca de voltar a igreja para a verdade, rompeu involuntariamente outra verdade inegociável estabelecida pelos apóstolos do Novo Testamento, a unidade indivisível do corpo de Cristo. Damos graças ao Senhor por todos os princípios bíblicos e riquezas espirituais que os reformadores nos deixaram como legado. Sem eles, não estaríamos onde estamos hoje. Mas, por sua vez, devemos confessar que a nós nos é muito difícil apagar do nosso DNA protestante a semente da divisão. Hoje herdamos uma igreja hiperdividida em milhares de denominações. A boa notícia é que Jesus prometeu edificar a sua igreja. E Ele prometeu que as portas do inferno não vão prevalecer. Às vezes, pensando na igreja, eu perco o sono. Deus, está uma bagunça. Eu pego esse versículo de Mateus 16, que Jesus prometeu edificar a sua igreja, coloco sobre a minha nuca e deito sobre ele. O Senhor prometeu, Senhor. E o Senhor fará. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 25 ao 26. A oração de Jesus não vai ficar sem resposta. Pai, a fim de que eles sejam um, para que o mundo creia. João 17, 21. As linhas divergentes de divisão, nesses últimos anos, sofreram uma quebra e se tornaram linhas convergentes. Em cada cidade tem surgido conselhos de pastores, que ainda é muito fraco, mas já começou. Que mesmo sendo de denominações diferentes, se reúnem para orar pela cidade uns pelos outros. Há conselhos de pastores em algumas cidades que estão se desenvolvendo em direção à unidade da igreja. Por exemplo, quando eu fui para a Argentina, tem uma comunidade de discípulos lá, que é fruto da unidade de 4 congregações, que aconteceu não faz muito tempo, na década de 60, 70 ou 80. Na cidade de Jundiaí, perto de São Paulo,
Também tem uma congregação lá que é fruto da unidade de 4 congregações. Isso aconteceu nesses últimos 10 ou 20 anos, não faz muito tempo. Quando eu fui em Santiago, no Chile, lá também tem uma comunidade, uma congregação, que é fruto da unidade de 3 congregações que estavam divididas, que começaram despretensiosamente, pastores se encontrando, tomando café e conversando. Eu gostaria de fazer uma oração aqui, hoje, juntos, pela unidade da igreja, que é um valor muito caro para o coração de Deus. Vocês concordam comigo nessa oração?